Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui. Chegamos à lição de número 11, um novo templo e a restauração do culto. Lembre-se, aqui embaixo no link você sempre tem uma atividade para você verificar o aprendizado e fazer então um exercício, uma pequena atividade para perceber se você conseguiu absorver o conteúdo. Tudo bem? Então não deixe no final da aula de ir lá fazer a sua atividade avaliativa. Como sempre, eu divido a aula em momentos para nos ajudar a abordar o conteúdo de uma forma melhor. Hoje eu dividi então o nosso conteúdo em 3 sessões. Na primeira sessão eu quero tratar sobre a volta do Senhor ao seu templo. Na segunda sessão, as implicações teológicas a isso para aquelas pessoas, né? E uma aplicação para nós, o que isso significa para nós, tudo bem? Para situar você nesse estudo que nós faremos hoje, e hoje nós estudaremos o capítulo 43, eu preciso observar aqui e explicar para você um aspecto importante que começa no capítulo 40. Então, veja comigo essas palavras do profeta no capítulo 40. Em 28 de abril, no 25º ano do nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali, vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto à porta e tinha na mão uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir. Disse-me: Filho do homem, observe e ouça. Preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostrasse várias coisas. Depois, você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que vir. Então, é importante destacar aqui 3 coisas que esse texto está nos dizendo. Primeiro, essa visão acontece 14 anos depois da destruição de Israel. O texto diz pra gente que no 25º ano do exílio. Segunda coisa que a gente descobre nesse texto é que Deus leva o profeta em visão à terra de Israel e ele está em um monte muito alto no início dessa visão. Terceiro ponto, dali daquele monte, ele vê uma cidade. Quando ele se aproxima dela, ele ouve as seguintes orientações. Preste atenção como isso é dito no final do versículo 4. Leia comigo aí. Preste muito atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo que vir. Ou seja, diversas coisas que ele vai ver aqui devem ser contadas aos exilados. Uma das coisas que ele vai ver e que ele deve contar aos exilados trata sobre a volta do Senhor ao seu templo, que é exatamente o capítulo 43 que nós estamos estudando aqui. Então a gente já entende o contexto do capítulo 43, a gente já sabe disso e agora nós vamos ler então a parte da visão do capítulo 43 para a gente perceber o que Deus quer mostrar para que ele conte aos exilados. Vamos começar a leitura? Então eu começo com o versículo 1 e o versículo 4 para situar a gente dentro dessa visão, ok? Leia comigo, por favor. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com sua glória. E a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Esses versículos aí estão nos contando que o guia está conduzindo o profeta, e veja que esse guia vai ser recorrente em toda essa visão, e a gente já sabe por quê, né? Apesar da gente ter visto esse guia na aula passada, ele medindo as águas para que o profeta ande, hoje a gente descobriu por causa de qual propósito esse guia está aí, por que ele está fazendo todas essas coisas. E aí o guia, então, o leva para a entrada da porta leste. Eu queria mostrar isso a vocês nesse mapa. Eu acho que esse mapa ele é necessário porque ele traduz para a gente a visão.
Eu quero que você repare ali, nós temos a geografia, o pequeno templo, tem as águas saindo do templo, né, que é a aula passada que a gente estudou. Tem ali uma localização que é exatamente onde o profeta é colocado. Acima ali da imagem grande nós temos o templo ampliado, onde está escrito o número 5. Se você desejar apertar pause no vídeo, ampliar a imagem, você vai conseguir visualizar de forma melhor, tudo bem? Então é importante você notar esta imagem, porque é aí, neste mapa ampliado, que vai acontecer a visão. O guia o coloca em pé, na porta leste, ali onde está escrito o número 5. E aí o que ele repara? Ele repara que a glória de Deus está vindo na direção leste. Eu coloquei esse quadrinho vermelho, a glória de Deus de Israel, então ela está vindo de onde as águas descem, né, para a direção o Mar Morto. A glória de Deus está vindo nessa direção, mas antes que a glória de Deus entre no templo, ele faz duas observações. A primeira observação do texto, ele trata sobre o som que acompanhava a glória de Deus. Ele diz assim: o som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas. Mas não apenas a sua audição, como também a sua visão é tomada neste ambiente, porque ele diz que toda a paisagem se ilumina com a manifestação da glória de Deus. Essa forte iluminação está anunciando o retorno da presença do Senhor. Isso aqui tem um aspecto muito especial para o profeta, porque a última vez que ele encontrou a glória de Deus, capítulo 10 e o capítulo 11, apesar de nós não termos estudado em nossa lição esses dois capítulos, a leitura deles é essencial para que você entenda principalmente esse aqui. Então, se você quiser ler depois da aula, eu indico, será muito proveitoso. A última vez que o profeta encontrou a glória de Deus foi ali. E a glória de Deus estava deixando o templo. Estava deixando o templo por essa porta, essa mesma porta, pela saída leste. Agora ele está no mesmo lugar de onde a glória de Deus havia saído, só que é o oposto. Ao invés dele reparar a glória de Deus indo embora, ele observa que a glória de Deus está voltando ao templo, pelo mesmo lugar por onde ela saiu. E por isso que o versículo 3 descreve para a gente como ele reage a isso. E eu não li de propósito para que a gente pudesse tentar ver isso agora. Observe a reação do profeta. Isso resgata nele as suas memórias afetivas. É interessante observar como há um resgate das suas memórias afetivas diante do retorno da presença de Deus. Versículo 3. A visão era como as outras que eu havia tido, primeiro junto ao rio Quebar, e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão. Bom, nesse momento, ele tem aí duas lembranças importantes. A primeira lembrança, a gente sabe, é o capítulo 1, é o momento do seu comissionamento. Ele está junto ao rio Quebar e tem uma visão de Deus, e a manifestação da presença de Deus o comissiona para o seu ministério. Este é o primeiro resgate memorial dele. O rio Quebar é essa lembrança. Mas ele também se lembra do dia que a presença do Senhor partiu de Israel. Capítulo 11 e 12 que eu mencionei a vocês. O dia que a presença do Senhor foi embora, capítulo 10 e 11, desculpa, que a presença do Senhor foi embora, e Deus trouxe destruição a Jerusalém. Ao lembrar-se de tudo isso, o profeta cai com o rosto no chão. Olha que interessante o comentário do Daniel Bloch a essa situação do profeta cair com o rosto no chão. Daniel Bloch diz assim: a resposta física do profeta, prostrando-se sobre sua face, indica que nem anos de reflexão, nem as décadas de serviço divino haviam embotado seu senso de respeito e temor à vista da glória de Deus. Então ele está de forma reverente ao chão, diante da presença de Deus que retorna ao templo, mas ali ao chão então acontece a próxima cena, que é o versículo 5, e eu quero ler com você. Versículos 5 e 6. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Versículo 6. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. Nesse momento o Espírito faz duas coisas. Primeiro, o Espírito coloca o profeta em pé para que ele possa escutar o discurso divino.
Mas não só coloca o profeta em pé, como o Espírito também transporta o profeta para o pátio interno. Depois, se você quiser voltar um pouco o vídeo e ver a imagem, ele está diante do santuário. É ali que agora ele é transportado, da porta leste para diante do santuário. E estando em pé naquele lugar, ele é surpreso ao reparar que a glória de Deus já encheu todo o templo. A glória de Deus já está naquele lugar. Nesse momento, essa cena ela é interrompida com uma presença de alguém que está dentro do templo. Nós não sabemos quem é essa pessoa, mas essa pessoa misteriosamente sai. Ela desaparece da visão. E por que essa pessoa desaparece? Porque nesse momento, o Senhor vai falar com o profeta a sua fala, a sua mensagem. E a mensagem de Deus ela está dividida em duas partes. Do versículo 7 ao versículo 9, Deus vai dar uma explicação ao profeta. E do versículo 10 ao versículo 11, Deus vai dar uma incumbência ao profeta. Então quero ler essas duas partes separadas e tentar explicar para você bem rápido tanto a explicação que Deus vai dar quanto a incumbência que Deus vai fazer. Vamos começar então com uma explicação? A explicação é assim. O Senhor me disse, versículo 7, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar onde descanso os meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do meu povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome ao cometer adultério, adorando outros deuses, ou a honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado do meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com este pecado detestável. Por isso os consumi em minha ira. Agora, que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis. Eu habitarei no meio deles para sempre. Deus está dizendo ao profeta que este lugar, onde ele está agora, é o lugar de meu trono. É o lugar onde eu descanso os meus pés. Essa descrição que Deus está fazendo, ela é muito mais do que a compreensão sobre o templo. Porque a compreensão sobre o templo pensa o templo como o lugar da arca do concerto, onde Deus habita. Mas aqui a descrição não é o templo como sendo o lugar da arca. O templo aqui é visto como o lugar onde está o trono de Deus. Isso é diferente do templo anterior, porque anteriormente você tem os querubins, eles carregam o trono de Deus e a glória de Deus senta sobre este trono. Agora não há mais querubins, nem mesmo a Arca da Aliança. Deus está pessoalmente se assentando no templo para fazer daquele templo a sua habitação. Essa profecia me fez lembrar a profecia dita por Jeremias, porque retrata exatamente isso que Ezequiel está vendo. Vamos ver o que Jeremias falou, para a gente tentar perceber isso? Olha as palavras de Jeremias, Jeremias 3,16. E, quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Então Deus está reiterando, com a visão de Ezequiel, aquilo que ele disse por meio do profeta Jeremias. Chegará o dia que Jerusalém será o templo do Senhor e todas as nações irão até lá para honrar o seu nome. Por isso, que no começo da visão, lá no capítulo 40, quando Jeremias fica de longe, quando Ezequiel fica de longe, o que ele vê é uma grande cidade. O capítulo 40 não diz que ele vê um grande templo, ele vê uma grande cidade. Essa cidade será a evidência eterna da presença do Senhor. Deus estará no meio do seu povo. Na segunda parte da mensagem, depois de explicar ao profeta, Deus vai dar a ele uma incumbência. Qual que é a incumbência que Deus dá? Versículo 10 e 11. Filho do homem, descreve para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados por tudo que fizeram.
Descreva-lhes todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas, e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. O relato de Deus aqui não é um relato saudosista do tipo, olha, como é bom estar de novo morando no meio do meu povo. Muito pelo contrário. Deus diz que nada mudou em relação às suas exigências para ele habitar ali. Isso deve causar vergonha àquelas pessoas, porque foi exatamente pela conduta que essas pessoas tiveram que a glória de Deus foi embora. Por causa da conduta que eles tiveram, que eles estão naquela situação. Israel não pode continuar vivendo como havia sido antes. Aquela cidade será a cidade onde Deus vai habitar, e Deus exige santidade, como ele é santo. Ele não vai tolerar um povo ímpio que o represente de modo desonroso diante das nações. E Deus está deixando isso muito claro. Deus não vai tolerar a prostituição espiritual das nações. Deus não vai tolerar a prostituição espiritual do rei. Deus não vai tolerar a prostituição espiritual de Israel. Ele não vai tolerar a veneração de mortos. Depois de Deus fazer todas essas acusações da apostasia do povo, Deus lhes faz uma promessa. O Senhor conclui dizendo: escreva todas essas especificações, todos esses decretos, diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. Bom, depois de dar essa orientação, eu passo agora à segunda sessão. Quais são as implicações teológicas dessa visão para aquelas pessoas e, de certa medida, para nós? Eu queria destacar duas implicações teológicas do que Deus está dizendo. Primeira implicação teológica: essa visão proclama a gloriosa misericórdia de Deus. Segunda implicação teológica: essa visão expõe a pecaminosidade dos seres humanos. Deixa eu comentar rapidamente cada uma dessas implicações. A primeira implicação: essa visão proclama a gloriosa misericórdia de Deus. Deus está convidando os pecadores a um relacionamento com Ele. Além disso, Ele está providenciando os meios pelos quais este relacionamento pode acontecer. E isso é maravilhoso. Porque Ele não faz um contaminamento da sua própria glória, Ele não se envolve com os pecados das pessoas para que essas pessoas possam ter um relacionamento com Ele. Pelo contrário, Ele dá especificações e decretos para que essas pessoas possam seguir e ser santos, para que essas pessoas possam ter um relacionamento com Ele. O Daniel Bloch faz um comentário maravilhoso sobre isso e eu quero reproduzir para vocês. Ele diz assim: porque anseia por comunhão com os humanos, Ele vem para habitar entre eles, embora sem nenhum sacrifício de sua glória. O que ele está querendo dizer com isso? Que de fato Deus está convidando pecadores para um relacionamento com Ele. Porém, Ele não tolera a condição desses pecadores. Por isso, Ele provê os meios pelos quais este relacionamento pode acontecer. Ele dá os seus decretos e os seus mandamentos para que esses pecadores possam ser santos como Ele é santo. Essa citação do Daniel Bloch, ela nos conecta então com uma segunda implicação teológica. Essa visão expõe a pecaminosidade dos seres humanos. O que nos afasta da presença de Deus são os nossos pecados. E o que nos aproxima da presença de Deus são os decretos dele. Você consegue perceber como isso é maravilhoso? E essa segunda implicação introduz a terceira sessão da minha aula, que é como isso se aplica a nós. Isso se aplica a nós de uma maneira muito específica. A boa notícia do Evangelho não é que nós somos dignos de acesso à presença de Deus. A boa notícia do Evangelho é que Deus nos aceita em sua presença, apesar daquilo que fizemos contra a sua santidade. Como, professor? O senhor está me dizendo que Deus é santo e que ele exige santidade? Como isso é possível? Jesus, então, nos dá a melhor aplicação para esta visão. João capítulo 2, versículo 19. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo, e em 3 dias
eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Qual é a aplicação que este texto de Ezequiel traz para nós? Jesus é a mediação, a presença de Deus. O fato de Deus nos convidar à sua presença e de dizer como entrar em sua presença não significa que ele aceita a nossa condição como satisfatória. Ele não olha para nós e diz: olha, eu tolero o seu pecado, eu aceito o seu pecado. Muito pelo contrário. Por permitir uma nova condição de vida, por possibilitar uma nova condição para nós, que agora somos vestidos com vestes espirituais, que fomos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Ele pede exatamente para que a gente se afaste da idolatria, que a gente se santifique para que o seu nome seja glorificado nesta forma de viver íntegro. Mas como isso será possível? Jesus é a mediação que nós precisamos. É exatamente por causa de Jesus. E você se lembra de Mateus 1, 21, quando dizem o nome de Jesus? Por que o nome dele será Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É Jesus quem possibilita que nós possamos estar na cidade de Deus, desfrutando da comunhão com ele. É Jesus quem media o acesso à presença do Senhor. Querido aluno, como será maravilhoso você desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Da mediação e do relacionamento que ele providenciou ao seu povo, para que a gente desfrute dessa comunhão com o Senhor. Foi um prazer ter estado aqui com você. Eu aguardo você na semana que vem para que a gente possa juntos estudar a próxima lição e que você não fique um dia mais longe da presença de Deus. Jesus é a mediação que você precisa para estar diante de Deus. Até a próxima!